Um som colossal ecoou na mente de Chirone, dilacerando o silêncio. Imediatamente, o espaço ao redor dele transformou-se por completo. Um mundo místico verde esmeralda surgiu, com ondulações de energia se espalhando como um lago agitado, cintilando inúmeras partículas de luz minúsculas. No meio daquele vazio resplandecente, uma árvore colossal, tecida inteiramente de luz, materializou-se lentamente. Sua vasta folhagem irradiava uma auréola suave e vívida. Chirone ficou atônito diante daquela visão magnífica, sem poder deixar de se perguntar em seu coração: isto é realmente a região espiritual? Enquanto as folhas de luz começavam a flutuar e cair lentamente como uma chuva de meteoros, um pássaro, também criado a partir de pura energia espiritual, surgiu de repente. Ele graciosamente abriu as asas, mergulhando do alto, tornando-se um rastro de luz azul esverdeada vívida na cena surreal. Num espaço ilusório e inundado de um azul puro, a mente de Chirone divagava. Diante de seus olhos, uma cidade composta por linhas de luz cintilantes começou a se estilhaçar num incontáveis pedaços, e dali, pássaros de luz alçaram voo para o céu. Chirone sentiu como se ele próprio estivesse sendo dilacerado em pedaços, depois disperso e espalhado por todo o mundo. Uma sensação de desgarramento aterrorizante perfurou sua consciência. Um som agudo ecoou enquanto sua essência era arrastada por rastros de luz caótica, desvanecendo-se no vazio. A mente de Chirone mergulhou num espaço avassalador, começando com um feixe de luz branco-azulado ofuscante. Quando a sua visão se restabeleceu, ele viu-se a flutuar num universo fantástico, onde linhas de energia luminescentes se estendiam infinitamente como uma rede cósmica. A sua consciência foi puxada para trás, ao longo das linhas de luz, em direção a um único ponto central, um vazio negro, um círculo oco, que, no entanto, irradiava uma força gravitacional irresistível. No silêncio absoluto deste espaço transcendente, uma verdade súbita e profunda emergiu do fundo das suas memórias, ecoando na sua mente. Eu já fui o próprio mundo. Uma lágrima quente rolou pela bochecha de Chirone enquanto seus olhos azuis se arregalavam, refletindo um espaço profundo e infinito. Um calafrio intenso percorreu sua espinha. À sua frente, a estrada de paralelepípedos estendia-se infinitamente, as duas fileiras de casas próximas desvanecendo-se e sendo absorvidas por um ponto de luz ofuscante no horizonte. Uma sensação de pequenez e admiração tomou conta de sua mente. Não pude deixar de tremer diante da vastidão ilimitada, pensou Chirone, tentando conter sua respiração ofegante. Essa sensação foi apenas passageira, um breve momento que, no entanto, ficou profundamente gravado em sua mente. Por apenas um instante, mas eu escapei, meu corpo e eu nos tornamos infinitos. Chirone continuou a correr rapidamente pela estrada em busca do caminho de volta. Um blam ensurdecedor ecoou, rasgando o silêncio da rua de paralelepípedos. Ele foi arremessado para trás, perdendo completamente o equilíbrio. Não conseguiu fazer nada além de cair de bruços no chão frio e áspero. Ai! Em pânico, ele ergueu a cabeça apressadamente, os olhos azuis arregalados de medo, gaguejando. Eu sinto muito. Diante dele não havia mas um grupo inteiro de homens corpulentos com ar de arruaceiros. Eles o cercaram, bloqueando toda a passagem no beco estreito e escuro. A atmosfera, de repente, ficou tão tensa que era sufocante. O homem mais corpulento, usando uma regata, rosnou. Quem você pensa que é? Você está me tirando do sério. Imediatamente, um brutamonte se aproximou. Sua mão áspera agarrou a gola da camisa dele. Com um sorriso sinistro, ele rosnou para o rosto apavorado de Chirone. Você enlouqueceu? Se bate em alguém, tem que compensar. É óbvio, não é? Você acha que um pedido de desculpas é suficiente? Você é da gangue do lobo, certo? Completamente dominado, Chirone só conseguia tremer e gaguejar. Desculpe! O pedido de desculpas pareceu apenas divertir mais o bandido. Ele soltou uma risada maligna, então zombou. Ha! Você veio aqui para me matar? De repente, uma voz desconhecida ecoou, cortando a atmosfera tensa. O que vocês estão fazendo? Aconteceu algo interessante? De repente, a atenção dos bandidos se voltou para outra direção. Um deles falou com surpresa e zombaria. Lady Amy, o que a trouxe aqui? Já está entediada de novo? Seguindo o olhar deles, Chirone viu uma figura miúda se aproximando. Uma garota com cabelos ruivos vibrantes que se destacavam no cenário sombrio. Um raio de esperança brilhou no coração de Chirone enquanto ele pensava desesperadamente. Uma lady, tenho que pedir para ela me salvar. Mas então ele parou. Hã?
A garota vestia um vestido preto luxuoso, com renda delicada, uma roupa claramente inadequada para o local. Uma nobre? Chirone se perguntou, chocado. O que o surpreendeu ainda mais foi sua postura. Embora muito jovem, a garota mantinha os braços cruzados no peito, com um olhar calmo e perspicaz, sem demonstrar o mínimo tremor diante dos bandidos agressivos que a cercavam. Ela é tão jovem. O homem abriu um sorriso asqueroso, explicando em voz alta o que estava à sua frente. Este desgraçado ia matar alguém, entende? Eu só ia dar uma lição a ele. Não foi assim! Chirone gritou em pânico, tentando desesperadamente se justificar. Eu só esbarrei nele por acidente. A explicação dele só recebeu escárnio. Hã? Outro bandido rosnou, com a voz cheia de desprezo. Pare com essa bobagem. Você acha que vamos acreditar em você? Sem dar a Chirone outra oportunidade de falar, ele girou a perna e desferiu um chute brutal no garoto. Um baque surdo ressoou. O impacto forte fez Chirone desabar no chão de pedra fria. Ele ficou encolhido, abraçando firmemente o lado dolorido, conseguindo apenas tossir violentamente enquanto a gangue cercava, olhando-o com frieza. Um dos brutamontes de cima empinou o queixo, com um tom zombeteiro e ameaçador. Você vai ter que nos compensar, seu desgraçado. Onde está sua mãe? Traga aquela mulher pra cá, a que deu à luz um degenerado como você. Hein? Olhe para este pirralho. Chirone baixou a cabeça, o cabelo louro claro caindo sobre os olhos. Ele tentava suportar os insultos ácidos, mas quando mencionaram a mãe, algo dentro dele pareceu quebrar. O Brutamontes parou por um instante e então sorriu sarcasticamente. Seu olhar mudou. O que foi? Está com raiva? A resposta não foram palavras, mas um olhar flamejante. Seu bastardo arrogante, por que você não tenta de novo, hein? Sem dar a Chirone um segundo para responder, a gangue de delinquentes atacou. Socos e pontapés sucessivos caíram sobre seu corpo, impiedosamente. No meio dos rudes impactos, outro alertou os colegas, com voz zombeteira e imperativa. Ei, ei, cuidado para não deixar o rosto dele com hematomas. Naquele exato momento, uma voz de pânico ecoou de longe, quebrando o ar de violência. Amy Carmes estava lá, ordenando friamente. Parem, parem, vocês vão matá-lo desse jeito. O som das botas batendo forte na rua de paralelepípedos frios quebrou o silêncio sufocante do beco escuro. Sobre a fraca luz da rua, Chirone estava deitado no chão. Amy aproximou-se para verificar. Você está bem? Vendo sua aparição, um dos bandidos apressou-se em negar. Eu não fiz nada. Mas Chirone não conseguia ouvir nada. Ele estava encolhido no chão frio, o rosto sujo de poeira e marcado por hematomas. Seus ombros tremiam violentamente a cada soluço sufocado. Lágrimas quentes e de humilhação escorriam de seus olhos, rolando pelas bochechas, expressando dor e impotência extremas. Amy olhou ao redor com tédio e então falou, bem, podemos parar por aqui, não? A voz dela era indiferente, mas um sorriso fraco e malévolo surgiu em seus lábios ao perguntar, vocês não têm nada mais divertido para fazer? Ouvindo isso, um dos bandidos próximos sorriu e respondeu, bem, pretendemos dar-lhe uma surra e vendê-lo a uma vila no sul. Ele é apenas um civil, então não haverá nada com que se preocupar. Um medo extremo apertou o coração dele. A perspectiva de ser vendido, de ser separado da família para sempre, tornou-se clara. Chirone gritou sem palavras do fundo de si, mãe, pai! Diante dele, Amy Carmes estava sentada com as pernas cruzadas de forma autoritária, dois brutamontes imponentes em pé de cada lado como guardiões. Amy pigarreou, seus olhos verdes afiados varrendo Chirone da cabeça aos pés. Ela levou a mão à boca, um leve rubor nas bochechas enquanto falava com falso deleite. Um escravo não deveria ter nenhum defeito, certo? Bem, por que não verificamos? Ao ouvir isso, os dois brutamontes ao lado não puderam conter o riso estrondoso. Um deles zombou. Você pretende examiná-lo pessoalmente, senhorita? Eles se inclinaram para olhá-lo com sorrisos sinistros e vozes cheias de ameaça. Um deles rosnou. Ei, ela mandou você tirar. Quer apanhar de novo? Diante da ameaça descarada, o rosto de Chirone se contorceu de medo. Com lágrimas nos olhos, ele gritou desesperadamente em vão. Escondida atrás dos dois bandidos, Amy espiou a cena à sua frente. Seu rosto ficou vermelho e ela rapidamente cobriu a boca com a mão para esconder seu embaraço e espanto. Em sua mente havia uma confusão. Tirar? O que eles vão fazê-lo tirar? Seus loucos! Eu só queria ver o rosto dele. Mas por quê? Ele está assim. Eu só ia intimidá-lo um pouco e depois soltá-lo, ela pensou, sua confiança inicial rapidamente se dissipando, dando lugar a uma crescente inquietação ao testemunhar a reação de Chirone. Ele não estará perdendo a cabeça?
Diante dela, Chirone não conseguia mais manter sua compostura habitual. Ele estava ali, o corpo levemente tremendo. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz azul, intensa e ameaçadora, destacando-se na penumbra. Seu rosto estava atordoado, aterrorizado, como se um poder horrível estivesse surgindo de dentro, além de seu próprio controle. Os vândalos que antes estavam arrogantes, agora se preparavam para uma situação de entretenimento doentia. O espaço aos olhos de Chirone pareceu congelar. A mosca, com seus olhos compostos vermelhos brilhantes, parou de voar. Ela pairava imóvel no ar, como se retida por alguma força invisível. Essa estranha imobilidade espalhou-se por todo o espaço. Um pássaro em pleno mergulho parou no ar, com as asas abertas e as garras estendidas, mas incapaz de tocar o chão. Abaixo, os ratos que brigavam estavam imóveis como estátuas, suas bocas ainda abertas em um grito silencioso. Todo o beco mergulhou em um silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Um mundo surreal abriu-se de repente, submersão tudo em um tom de azul místico. Linhas mágicas luminosas entrelaçavam-se densamente, formando um espaço infinito. Pairando naquele espaço mágico estavam os bandidos que, há pouco, eram tão agressivos. Agora estavam completamente impotentes, seus corpos aprisionados em um fluxo de energia, os rostos ainda com a expressão de pavor absoluto antes de perderem a consciência. De pé no epicentro daquele fluxo de poder, Chirone ficou atordoado. Com a respiração presa, ele murmurou em extrema surpresa: "Isto é?" Uma aura azul vibrante de repente emanou de seu corpo. O espaço ao redor parecia distorcer-se enquanto a mana se acumulava cada vez mais densamente. Uma luz verde ofuscante rompeu violentamente, engolindo tudo à vista, transformando a noite em uma área branca e poderosa. A tempestade de energia mágica acalmou, e em vez da luz ofuscante, raios mágicos roxos azuis ameaçadores caíram com um som que rasgava o ar. Um raio atingiu diretamente uma árvore antiga solitária. Seu poder parecia abalar todo o espaço. Sob a árvore, um grupo de pessoas estava reunido, testemunhando silenciosamente a cena majestosa. Este espaço era familiar, mas também muito distante. A mente de Chirone mergulhou profundamente no reino dos sonhos. Ele percebeu que estava nas suas próprias memórias. Na corrente da recordação, a imagem de um velho benevolente com cabelos e barba brancos apareceu claramente. Ele sorriu, com a palma da mão virada para cima. Uma esfera de energia azul brilhante estava gradualmente se formando. A voz calorosa e poderosa do antigo mestre ecoou na mente de Chirone: "Eu vou mostrar-lhes um feitiço que pode criar vento." Em um espaço etéreo, Alpias Milt ergueu suavemente a mão. Uma esfera de energia turquesa brilhante começou a se condensar em sua palma. A esfera brilhou intensamente e então se desfez em uma cachoeira de dados, composta por inúmeras partículas de luz quadradas que se derramaram em cascata. Esse fluxo de luz ofuscante penetrou diretamente na mente de Chirone. Ele congelou, completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram, agora também iluminados com aquela luz turquesa mística, refletindo um espanto e choque extremos. Parecia que ele estava completamente imerso em outro mundo, sem mais percepção da realidade ao redor. Nesse momento, uma voz rude e irritada irrompeu, tentando tirá-lo do transe. Um dos bandidos rosnou: "Seu bastardo, é surdo?" Um dos brutamontes estendeu a mão e agarrou a gola da camisa de Chirone, erguendo-o do chão com força bruta. Ele rosnou bem na sua frente, o hálito fedorento no rosto de Chirone. "Você pensa que estou brincando com você?" Estrangulado e sem ar, Chirone não conseguia responder. Mas na escuridão, uma mudança assustadora estava ocorrendo. Seus olhos azuis de repente brilharam com uma luz mágica fria e cheia de intenção assassina, prenunciando uma fúria prestes a explodir. Testemunhando a cena, o terror extremo era evidente no rosto de Amy. Ela gritou em pânico, a voz perdida de medo: "Espere! Pare com isso!" Mas era tarde demais. Um fluxo de energia mágica azul-violeta explodiu violentamente, emanando do epicentro que era Chirone. Uma força invisível, mas imparável, varreu o espaço, arremessando os bandidos para trás como folhas em um turbilhão. Seus rostos distorceram-se em horror e dor extrema. Uma corrente de energia azul intensa irrompeu subitamente, rasgando o ar silencioso do beco estreito. Raios de luz mágica afiados como lâminas giravam, varrendo tudo em seu caminho com uma força incontrolável. No epicentro daquela tempestade de energia, Chirone permaneceu imóvel sozinho no antigo caminho de pedra. O jovem parecia ser engolido pela própria força que acabara de liberar. Quando a luz ofuscante se dissipou, devolvendo o silêncio arrepiante ao beco, Chirone caiu de joelhos no chão frio de pedra. Seus olhos azuis claros estavam
arregalados, repletos de horror e extrema confusão. Com a respiração ofegante, o corpo tremendo, o jovem ainda não conseguia acreditar na força destrutiva que acabara de jorrar de seu próprio corpo. Os olhos azuis de Chirone se arregalaram, refletindo uma cena inacreditável, figuras humanas caindo livremente do céu. Logo em seguida, gritos aterrorizantes e agonizantes dos bandidos ecoaram entre os arranha-céus. Eles foram arremessados para o céu por uma força invisível, seus corpos girando desamparadamente no ar. Papéis e destroços voavam por toda parte, pintando um cenário de extrema confusão. Parado abaixo, Chirone ergueu a cabeça bruscamente, com a boca aberta em profundo espanto. Os olhos azuis dele se arregalaram, as pupilas se contraíram, faiscando uma luz mágica assombrosa e aterrorizante. A cena ao redor dele era um inferno na terra. Os bandidos, que há pouco eram tão agressivos, agora jaziam espalhados pelo chão em pedaços. Seus gritos de desespero e agonia ecoavam no espaço silencioso. "Guark! Ah, minha perna! Salvem-me!" Um deles berrou em agonia extrema, sangue jorrando da ferida, enquanto outros se contorciam, convulsionando entre os escombros. Vários já estavam inconscientes, espumando pela boca, imóveis em suas próprias poças de sangue. Amy correu para Chirone, seu cabelo vermelho flamejante explodindo como um fogo selvagem, seu belo rosto distorcido pela raiva e extrema descrença. Amy rugiu, sua voz afiada cortando o ar tenso como uma corda de violino. "Ei, você! Quem diados é você? Onde você aprendeu magia?" A voz de Amy irrompeu, cortando a paz com desprezo. Como pode um plebeu? Nesse instante, o silêncio tenso foi quebrado por um estrondo ecoando do fim da rua. Alguém gritou em pânico. "Ali! Houve um barulhão!" Amy estalou a língua irritada. Sua habitual arrogância agora se transformara em fúria. Ela cerrou os punhos e uma poderosa aura começou a irromper, redemoinhando em torno de sua pequena figura. Amy rapidamente saltou como um esquilo, escapando do caos. Chirone virou-se apressadamente, o coração batendo forte no peito. Pela rua de paralelepípedos, alguns transeuntes começavam a se aglomerar ao longe. Sua mente girava, sem conseguir compreender que poder terrível poderia ter feito aquilo. Como ele pode ter sido arremessado assim? Em meio ao choque de Chirone, um grito de pânico ecoou da multidão. "Há alguém caído aqui!" Um arrepio súbito percorreu a espinha de Chirone. Os seus olhos azuis contraíram-se. O pânico inicial rapidamente se transformou em um terror absoluto ao perceber algo ainda pior. Em meio àquela cena caótica, Chirone permaneceu imóvel, sua pequena silhueta projetada na pedra. Ele olhou para os que acabavam de provocá-lo, agora deitados imóveis. Um breve momento de tristeza passou pela mente de Chirone enquanto ele pensava. Afinal, eles não iriam me escutar mesmo. Sem a menor hesitação, ele virou-se. O som apressado de seus passos ecoou rapidamente, quebrando o silêncio do beco. Chirone impulsionou toda a força em suas pernas, disparando em alta velocidade. Atrás dele, um dos bandidos se esforçou para levantar a cabeça, seus olhos aterrorizados seguindo a figura que se distanciava. Ele gritou desesperadamente: "Ah, chamem alguém!" Mas seu grito de socorro se perdeu na escuridão da noite. A imagem de seu pai surgiu de repente na mente de Chirone, um chamado silencioso e cheio de agonia ressoando em sua cabeça. "Pai!" Ele fechou os olhos com força, mordeu o lábio, juntando toda a sua força restante para correr ainda mais rápido, deixando para trás o beco sombrio e os problemas recém-ocorridos. Este mundo é tão frio. Sob a luz prateada da lua azul, a vasta cidade mergulhava em um silêncio quase absoluto. O espaço estava tão desolado que se podia ouvir o vento uivante esgueirar-se por cada esquina. Chirone corria rapidamente da cena com toda a força que lhe restava. Sob o brilho do pôr do sol, a mansão da família Carmes erguia-se majestosa e suntuosa, aninhada na encosta da imponente montanha. O jardim meticulosamente cuidado, o caminho de pedra que levava diretamente ao esplêndido edifício principal, tudo exalava a nobreza e o poder de uma família de primeira classe. A serenidade e a beleza perfeita envolviam toda a paisagem. Estrondo! O silêncio foi subitamente quebrado por um barulho alto vindo de dentro. Amy gritou, sua voz cheia de indignação e descrença. "Droga! Não acredito que eles foram derrotados por um pirralho!" Numa sala luxuosa com decorações intrincadas, Chacora Carmes estava tranquilamente sentado num sofá de couro, segurando um jornal numa mão e bebendo chá na outra. Levantou a cabeça ao ouvir um barulho e percebeu que a filha havia chegado. "Chegaste cedo hoje?" perguntou, os olhos semicerrados em escrutínio. "Amy, tu fugiste da escola de novo hoje, não foi?"
Desmascarada, Amy mostrou irritação evidente, seu rosto delicado franzido. Cruzou os braços e respondeu teimosamente: "Já aprendi tudo o que há para aprender lá, e de qualquer forma não é divertido." Dito isto, ela virou as costas e saiu, o som dos saltos batendo ruidosamente nos degraus da grande escadaria, sem mais prestar atenção ao pai. Observando as costas da filha que subia as escadas irritada, Chacora apenas suspirou exausto. "Ai, quando é que esta menina vai amadurecer?" ele murmurou, a voz cheia de preocupação. "Mesmo que sejas um gênio, se fores descuidada assim, um dia serás derrotada." Na escadaria, os passos de Amy hesitaram por um momento quando o aviso do pai lhe chegou aos ouvidos. O rosto dela mostrou um traço de rigidez e então ela continuou a subir. Essa quietude o incomodou um pouco, fazendo pensar: por que ela está tão quieta hoje? De repente, a chamada firme, pai, ecoou da escadaria, quebrando o silêncio. Chacora levantou a cabeça do jornal, encontrando o olhar de sua filha. Os olhos verdes de Amy brilhavam com determinação ao falar, a voz cheia de resolução. "Magia." "O quê? Magia? Mas o quê?" perguntou Chacora, surpreso, sem conseguir terminar a frase. No topo da grande escadaria, as mãos levemente apoiadas no corrimão, Amy continuou com coragem. Embora houvesse um pouco de hesitação em seu olhar, sua voz era clara. "Se o pai conhece alguém que trabalha numa academia de magia, o pai poderia me apresentar a eles?"